Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma edição do Conversa Franca aqui pela TI TV. O nosso bate-papo de hoje é com um dos mais renomados advogados criminalistas do sul da Bahia. Formado pela Faculdade Gama Filho no Rio de Janeiro, ele é atuante e é sobre esses e outros tantos assuntos que iremos abordar a partir de agora em mais uma Conversa Franca com o doutor Jackson Santos Cupertino, a quem eu dou aqui as nossas boas-vindas. Bem-vindo ao nosso Conversa Franca, Jackson. Tudo bem, Gerê? Se assim posso lhe chamar. Deve. É muito bom estar aqui para falar com o seu público, com a sociedade e falar um pouquinho da vida. É sempre bom. É sempre bom conversar com amigos e essa entrevista nossa, que para mim é mais um bate-papo informal que vai para as telas posteriormente, é para mim motivo de muita alegria, de muita satisfação poder dividir aqui esta bancada com Vossa Excelência, um amigo querido. E no decorrer da conversa eu vou te revelando aqui algo que eu julgo ser importante, mas eu queria que você voltasse um pouquinho. O Jackson que nasceu em Salvador, né? Mas veio para Ilhéus. Como é que foi essa ideia? Como é que foi a infância em Salvador? Como é que foi sua chegada aqui em Ilhéus? Em que circunstâncias se deu isso? Eu sou filho de um pai do sertão, que nasceu em Anguera e foi aos 13, 14 anos batalhar a vida em Salvador. E minha mãe, uma sergipana que veio também de Sergipe, Umbaúba, sua cidade natal, para Salvador, para batalhar também a vida como empregado doméstico. Ele, em Salvador, virou feirante e aí ela trabalhava nas casas dos outros e se encontraram por um motivo de saúde de meus avós. E aí começaram a namorar e constituíram família. E meu pai, sempre em busca dos sonhos, passou num concurso da Guarda, da antiga extinta Guarda Civil, e depois ele passou a ingressar nos quadros da Polícia Civil e o sonho dele era formar direito, ele veio para Ilhéus. Eu nasci, salvo engano, que minha mãe sempre fala, em Pernambués, o bairro que eu nasci em Salvador. E a gente foi uma infância muito humilde. Eu lembro, minhas recordações são já da Mussurunga. A gente morava na Mussurunga, onde eu comecei a escola. Estudei numa escola chamada Pinto de Aguiar. Foi meu primeiro contato com a educação. E nesse bairro da Mussurunga, no setor G, que também é dividido por setores lá. Eu sou de uma família de somos 5 filhos de José Cupertino e Domingas Cupertino, e os 5 filhos, 3 homens e 2 meninas. A gente aí era uma casa dessas de habitacional de urbes, e a gente viveu por muito tempo. Meu pai, como ele queria estudar, formar-se, ele veio para conseguiu uma transferência para Itabuna. E aqui, onde tinha uma universidade, acho que na época não era o UESC, era FESP, nem era FESP, alguma coisa assim, era FESP, salvo engano. Ele ingressou na FESP em filosofia, depois transferiu para direito, e aí ele não suportava ficar longe dos filhos da mulher. Ele veio morar aqui e nos trouxe. Em 1982, o primeiro lugar que a gente morou foi na Nova Brasília. Até hoje eu passo lá perto, na frente da casa onde a gente morou, ali na última rua, antes da subida para o Morro de Pernambuco ali. Que foi modificada a região por conta da nova ponte. Sim, mas ainda tem a identificação, a rua continua, as casas continuam as mesmas ali, e tem a casinha nossa, que a gente morou, era alugada. Eu lembro que a mudança da gente, também, o caminhão era um caminhão de peixe, que transportava peixe de Salvador, que trouxe a mudança da gente. A gente lembra por conta do cheiro, das coisas que ficou e tal. E o cheiro é uma característica que lembra muito, nos remota muita coisa. E dali, eu lembro da gente andando, a primeira vez que eu andei de bicicleta, também foi ali no campo, que tinha um campo ali onde a Mara Mata hoje, era um campo de futebol. A gente jogava bola ali também. E dali a gente foi morar na rua Castro Alves. Por ironia do destino, hoje é minha sogra que mora nessa casa, por um acaso. Minha sogra e meu sogro moram lá.
e na Rua Castro Alves. E é a ironia do destino, né, Gerê? Minha infância foi uma parte muito importante no Pontal, até os 15 anos, 14, 15 anos. Depois meu pai construiu a casa dele no Nelson Costa e passamos a morar no Nelson Costa. Com muita resistência da gente, porque o Pontal cria uma raiz, um laço de que até hoje me rende bons amigos, bons frutos. Eu tenho uma amizade tremenda dentro do Pontal. Mas só que a gente tinha que se adaptar ao Nelson Costa e também, só que na época o Nelson Costa era muito violento. Era na época de um bar Camisa 10, que tinha ainda, não sei se você recorda, mas era bastante. E meu pai era polícia. E era um lugar difícil para a gente. Mas a gente viveu ali muito tempo, até hoje a gente tem a casa. E eu fiz muitas amizades, o bairro desenvolveu bastante. Foi de uma evolução. Hoje é um bairro completamente evoluído e tenho grandes amizades lá também, Gerê. Eu tenho uma relação muito boa naquela região. Jackson, você tem uma referência, me parece, eu posso afirmar que a sua grande referência para você adentrar para o mundo jurídico parte do seu pai? Sim, sem dúvida. Meu pai é a primeira pessoa formada na família dele, a primeira pessoa que tem nível superior da família dele inteira. E, por incrível que pareça, eu sou a segunda. É muito difícil isso numa família. Nesse caso, você já é a primeira de uma outra geração, né? Eu sou a primeira de uma outra geração. E é muito difícil. Eu tenho primos que hoje são formados, que têm nível superior, que têm meu pai e meu tio, meus pais e meus tios nos deram uma condição muito melhor de vida para transformar nossas vidas. Eles começaram... Meu pai e meu avô, Manuel, e minha avó Albertina, eles moravam numa rocinha, uma burara que o patrão tinha dado. Só que lá não chove, Gerê. A chuva lá é escassa. E eu lembro de passar na infância lá, e era uma dificuldade de meus avós. Então, meu pai passou por muita dificuldade, e ele era o caçula dos homens. E ele veio para Salvador porque meus tios estavam em Salvador. Ele queria, não queria passar mais por aquele sofrimento, né? Que era agricultura de subsistência e numa agricultura que não existia nada. Eu tive em Anguera há pouco tempo, após o falecimento do meu pai, para conversar com minha tia. Nós temos só uma tia que mora lá até hoje. E a cidade mudou nada. Ainda é melhor hoje, lógico, com alguns planos de governo, algumas coisas. A gente percebe que tem uma mudança, mas ela ainda é muito precária. É uma cidade pequena, perto de Feira de Santana, perto de Pirá também, de Serra Preta. E meu pai foi esse espelho para mim, porque a primeira audiência que eu fiz foi para parente, que a gente, quando forma, a gente é advogado de parente. Nosso primeiro cliente é uma tia. E eu fui fazer a minha primeira audiência em Serra Preta. Lembro como hoje, foi uma celebração para a família. Chega o Neymar, a parentada toda chega na cidade, fala com você. E por parte de mãe é a mesma coisa. Umbaúba é uma cidade bem pequena. Eu tive lá também há pouco tempo. E a gente hoje vê os primos formados, os primos correndo atrás, se enveredando pelo lado da política. Lá nós temos primos, parentes próximos que são enveredados pelo lado da política, parentes que são do jurídico, mas a referência da família de minha mãe fui eu. Você nasce de uma mãe doméstica, de um pai até então feirante. Vendia limão na feira. Ele busca uma ascensão e alcança o que para muitos, e certamente para ele foi, uma grande conquista, tornar-se um servidor da Polícia Civil. Delegado de polícia. Delegado de Polícia Civil. Concurso da polícia que ele fez. Claro que você nasce dentro de uma outra realidade. Você nasce, se a gente for comparar a época de seu pai com a sua época, você passa a ter certos privilégios. Sim. Entretanto, você não nasce numa família tradicional, ou que carregue consigo essa, vamos chamar de fama de
de que a família possua no meio jurídico. Para você, foi algum peso lidar com isso? Sofreu algum tipo de preconceito nesse sentido? Todos. Eu costumo dizer, e não escondo minha vida para ninguém, eu falo, porque eu acho que é uma história muito bonita, e as histórias precisam ser contadas. Meu pai passou por muito mais dificuldade do que eu. Ele passou por dificuldade, mas ele conseguiu me dar o mínimo possível, que era estudo. Ele conseguiu me dar escola particular por um bom tempo, porque ele também melhorou mais ainda a vida dele. E aí ele me deu uma condição, para mim e para meus irmãos, todos nós temos nível superior, aliás, um não tem porque foi por opção dele, largou no final do curso. E todos nós tivemos oportunidades muito diferentes, mas isso não fez com que não sofrêssemos, porque alguns preconceitos, porque a gente também eu estudava num colégio, na época muito badalado, por muito esforço de meu pai, e lá as pessoas, a gente sofria, porque a gente era filho de funcionário público, dentro de uma época do auge do Cacau, nos anos 80, era diferente, a gente não era igual o filho, a gente não tinha mochila da Company e nem comprava a sandália Kenner. Que era a ostentação daquela época. O material meu era o material de meu irmão, material escolar. Se reaproveitar, a edição era a mesma, a gente tinha que aproveitar. Meus irmãos mais novos também. E a gente só teve uma condição melhorzinha quando a gente foi morar em Teixeira de Freitas. Isso porque nessa peregrinação de seu pai? Isso, a gente rodou bastante. Meu pai foi delegado em Camaquã, Itabuna, Santa Maria da Vitória, mas ele falou, não, meus filhos precisam ter uma base. Ele era um cara muito diferenciado para o futuro. E era um daqueles que foi criado dizendo que a educação é a salvação, né? Da escola Paulo Freire, que a educação a gente se salva. Então, ele investiu na educação da gente, sempre investiu na nossa educação, para que a gente tivesse condições de estar, de se manter dentro do meio social, sem sofrer o que eles sofreram. Um negro que sai do sertão sofre. Mas a gente ainda assim sofreu preconceito, tanto racial, quanto por conta da condição financeira. O ditado que os pais da gente dizem, você não é todo mundo, era muito constante na nossa família. Porque tinha festa, tal, eu quero ir e tal. E aí, na época dos blocos de carnaval aqui, que eram caros, e eu queria, mas todo mundo vai, mas você não é todo mundo, eu já sabia disso. E era constante, semanalmente a gente ouvia isso. Porque era uma vida difícil e ele tinha um dinheiro limitado e só podia investir na educação. Era muito, no pensamento dele, era muito melhor que ele investisse na educação. Mais rentável, né? Muito mais rentável e para dar uma base de futuro. Você forma em Direito e é muito natural que os colegas que graduam em Direito, eles busquem, no primeiro momento, atuar numa espécie de clínico geral, né? Sim. Faz um pouco de tudo, é muito comum. Quando é que Jackson Cupertino se envereda pelo caminho do direito criminal? Como eu digo nas solenidades de compromisso aqui de advogados e advogadas, eu digo que a gente começa como ministro do STF. Exato. Tratando de todas as matérias. Isso desde a faculdade, inclusive. Que a gente trata de todas as matérias, todas as temáticas no começo de vida a gente tem que exercitar. Então a gente é ministro do STF. Quando chega no STF, ele discute qualquer matéria. E a gente vai, dentro dessa discussão, eu passei eu já tinha identificação porque meu pai era delegado de polícia. Então era a sua referência, então, né? Eu tinha, lógico, eu conhecia muitos policiais, conhecia muita gente que era do métier. Então, esse meio, e eu gostava, porque a questão dos direitos humanos, ela vem muito antes de começar. Eu vou contar um detalhe, eu não ia ser advogado, eu ia ser músico. Eu era enveredado para o lado da música. Vejo, inclusive, nas suas redes sociais que você tem uma inclinação para o reggae. Isso, eu gosto muito de reggae, tive banda de reggae, toquei em banda de reggae aqui na cidade.
A gente começou a tocar, Vitor Barreto, que é baterista do O quadro, Vitão. começou comigo, a gente começou na mesma época juntos, tocando pelos cantos aí, e eu adorava Range, Espectro Você sabia que eu aprendi a tocar o pouco que sei, aliás, o tudo que sei na viola, no violão, o parabéns para você com o Vitor. Vitor Negão, Vitor Barreto, Vitor, irmão de Ricardo, Isso. filho de saudoso Toninho. Toninho da feijoada espetacular. Maravilhosos. Ninguém mais vai fazer uma feijoada. Maravilhosos. E eu aprendi, nós aprendemos juntos, a gente fomos praticamente autodidatas na música. E eu gostava muito de música. E fui para o Rio de Janeiro e me enveredei na boemia do Rio de Janeiro, Olha da só. Lapa e tudo mais. Toquei com o Chuchu, da Chuchu e a Feira. Chuchu e a Feira. E a gente saiu pelo Rio de Janeiro fazendo festa, tocava nos bares ao redor da universidade ali. E aquilo ali começou aí no meado do curso, pro final, eu disse, velho, eu tenho que definir minha vida. E a música é muito difícil para você encarar. Difícil fisicamente, porque você perde noite, faz farra e você que é boêmio, eu acho que eu não estaria hoje com 47 anos aqui falando para vocês. Mas há 20 e poucos anos atrás, a música era A paixão. Quando né? eu fui fazer o vestibular, eu pensei em não fazer direito e fazer música. Olha só. Porque você tinha uma cobrança, talvez, interna, Sim, familiar, né? Sim. Por uma ascensão profissional Sim. e também a questão da sua paixão, que era a música, Sim. né? E aí eu gostava da discussão. Então, quando músico do reggae, você discute alguns eventos sociais. E aí, por isso que você pensa assim, direitos humanos. Você ouvia Edson Gomes, sou camelô, sou do mercado. Eu vejo meu pai nessa música, com minha guia sou um profissional. E aí eu via essa música, essas músicas naquela época, e a gente fica assim, rapaz, são músicas reais de protestos, que é a fala do povo pobre ali. E eu ficava, não, velho, eu vou lutar por essas pessoas. E hoje eu me realizo lutando por essas pessoas, pelas minorias, as ditas minorias. Eu tenho um prazer. Então, o direito criminal veio por isso, para defender, porque eu não acho que uma pessoa que tenha cometido o crime mais bárbaro do mundo tenha uma sociedade civilizada querendo pisar essa pessoa e querer todos os males do mundo, para a gente não se tornar igual àqueles que a gente não quer, que a gente quer tirar. Auri Lopes disse que punir é civilizatório, mas punir dentro dos trâmites legais, do devido processo legal e com respeito à dignidade da pessoa humana, é muito melhor. Perfeito. Senão a gente vira bárbaro. E o bárbaro pune e erra muito. Então, eu prefiro que seguir dessa forma. Eu gosto do direito humano. Então, essa linha veio e aí hoje eu estou aqui na advocacia criminal e agora na Casa das Liberdades, fazendo o meu papel de defender as liberdades. Ainda sobre o direito criminal, a gente sabe que divide opiniões, uma sociedade cada vez mais que vai se enveredando pela ciência do achismo, pelo senso comum, o que é um erro numa nação como a nossa. E em se tratando do direito criminal, o advogado que exerce a função nesta área acaba sofrendo algumas pressões. Haja visto que, para a sociedade de modo geral, toda pessoa que comete crime, no mundo real delas, não merece o direito à defesa, né? Recentemente você já teve o seu nome envolvido em defesa de grandes causas, de grande repercussão na região, de crimes que tiveram grande apelo na sociedade subaiana. Sim. Talvez o mais recente, o de Tarcísio, que envolve o atropelamento de Ranítala, sim, uma estudante de odontologia aqui em Ilhéus. Resguardada todo o caráter de privacidade entre você e o seu cliente, nesse caso concreto em que envolve o Tarcísio, como é que você lida com a pressão, com as críticas da sociedade, pelo simples fato de você garantir o direito à defesa do seu cliente? Essas críticas, elas vêm em qualquer caso que a gente lute pela pessoa que está, pelo direito daquela pessoa que está passando
pela acusação, pelo crivo do judiciário. Que a gente coloca como daquela pessoa, mas esse direito não é dela. Ela só está precisando naquele momento. Esse direito é da sociedade, é um direito amplo, é de todos nós. A gente não defende o direito específico de A, B ou C. Nesse caso específico, reservada as linhas éticas do caso, da minha manifestação, para mim, foi tranquilo. Eu segui minha vida, teve muita pressão, tem pressão até hoje, que o caso não acabou, mas a pressão maior foi quando atingiu minha família. Minha filha, minha esposa, meu filho, eu tenho 2 filhos e a gente precisa... minha filha, ela é também adolescente, na época ela era uma jovem de 22 anos e convivia nesse meio. E eu acho que não pode ultrapassar da pessoa... O direito penal já protege, porque o crime não ultrapassa da pessoa, claro. Quem cometeu. E aí já vem para o advogado, e aí acaba que respingando em pessoas. Isso sim dói no pai, no marido. E aí eu fico assim, pensando, gente, não é por aí. A gente não pode. O senso comum puniu pessoas importantes na nossa humanidade. Quem é católico, o senso comum puniu o mártir maior do catolicismo, que é Jesus Cristo. O senso comum, e o fanatismo, ele já tirou da nossa humanidade pessoas que queriam mudar a realidade desse mundo, que lutaram, como Martin Luther King, como Malcolm X, como vários outros que lutaram pela humanidade e morreram por conta do fanatismo e por conta de um senso comum, de um senso de justiça que não é justiça, não pode se falar senso de justiça, é senso comum, é um senso que não tem contraditório, não tem ampla defesa. Você tem um caso de uma fake news que acabou matando uma senhora, e é um caso enigmático, acho que no Pará, a senhora estava vindo e uma brincadeira, foi uma fake news que rolou no começo da rede social, do WhatsApp, e as pessoas apedrejaram, mataram de paulada a mulher, que disseram que ela tinha estuprado algumas crianças e não tinha nada disso. Só que essa pessoa perdeu a vida, ou seja, esse tribunal é o que a gente quer? É o tribunal que a gente critica, o tribunal do tráfico, o tribunal de rua? É o tribunal que algumas pessoas exercem o direito sobre a vida daquela outra pessoa? Não é por aí, eu não penso dessa forma. Eu acho que nós somos civilizados, nós somos pessoas que conseguem dialogar, e a humanidade está evoluindo ao ponto de a gente já pensar em rediscutir o direito penal e as punições que nós temos. Eu falei num evento outro dia, Gerê, agora recente, na Faculdade de Ilhéus, a pena. Por que a gente ainda tem esse tipo de pena na humanidade, que é uma coisa pré-histórica, de muitos anos, que ainda é esse tipo de enclausurar pessoas? E tudo evoluiu na humanidade. O encarceramento, né? O encarceramento, tudo evoluiu na humanidade, menos a forma de punir. Menos a forma de punir, a gente pune como punia-se há 500 anos atrás. E hoje a gente pune pessoas com a gente tem, o presídio tem clientes com biotipo certo. São pretos, pobres, são os 3P, né? Proletariado, preto, pobre, ou seja, a gente tem essas pessoas que continuam, e é um ditado antigo, esse dos 3Ps, e a gente continua prendendo essas pessoas, enchendo as cadeias, às vezes com o discurso de um tipo penal, hoje com o discurso maior do tráfico de drogas. Todo mundo é traficante. O tráfico gera dinheiro para ganhar da McDonald's e da Coca-Cola no PIB mundial. E a gente prende Zé, João, Pedro, Henrique, dali do morro do Mambape, ou do morro da Legião, ou do morro da Jamaica, que era da nossa época. Ou seja, a gente está lutando há 30, 40 anos para um combate a crime e prendendo só o mesmo perfil, pessoas, né? E a gente não consegue ser inteligente para chegar
nas pessoas que realmente se favorecem dessa Quando você fala isso, discussão? a gente lembra da famosa LEP, Lei de Execuções Penais, e aí te pergunto se você entende que a, a pena ela tem sido cumprida como dita a lei. Me responda isso logo depois do intervalo. A gente volta daqui a pouquinho trazendo muito mais conversa franca. Fique ligado com a gente. Não saia daí. Oferecimento TI TV. Tudo isso para você. Bem-vindo de volta ao nosso Conversa Franca, hoje batendo papo com o advogado criminalista Jackson Cupertino. Eu falava antes do intervalo sobre a sua opinião acerca do que você entendia sobre a Lei de Execuções Penais. Ela, na prática, funciona? Num país que mais encarcera hoje, que só sobe, na América Latina somos nós que mais encarceramos e estamos é a terceira maior população carcerária no mundo. Ou seja, não tem, a lei não é aplicada ou não é aplicada porque ela é uma lei bem progressista, ela quase que não é, eu não vou dizer absolutamente, porque senão minhas petições não dariam certo. Mas ela quase que não é aplicada aquilo ali. E a gente não tem o mito da ressocialização que carrega na lei, ele não consegue, com uma lei só, ser realidade, Gerê. Até porque também a gente percebe que a qualidade das estruturas carcerárias do Brasil acaba não tendo a capacidade devida de ressocializar esse interno, né? De hipótese alguma. O interno, aí dizem, eles ficam lá presos e não querem trabalhar. Tem essas conversas, todo preso recebe uma pensão. Eu, 21 anos, nunca vi nenhum cliente meu receber essa pensão, que seria o seguro, né? Um seguro que ele paga, que qualquer um que está empregado paga. Mas eu nunca vi receber. E lá dentro da prisão, Geri, as estruturas parecem mais masmorras, continuam com ar de masmorra, porque é impossível você dar conta do número de presos dentro de um lugar daquele, do número de pessoas. E aí se constrói mais presídio, prende mais gente. A gente precisa mudar a cultura. A cultura que está errada. A cultura nossa é matar ou prender. E a gente não pode mais alimentar isso. Porque isso é um alimento de uma violência que volta todas as vezes. Tem um reflexo, bate e volta. E volta na gente. A gente não pode. A gente precisa entender que essas pessoas precisam ter oportunidades, precisam... Aqui, o presídio hoje tem uma biblioteca. Hoje não, já tem um tempo que tem uma biblioteca. O presídio Ariston Cardoso. Do saudoso advogado Ariston Cardoso. A biblioteca, você encontra os presos lendo livros, buscando conhecimento. Ele ficar ocioso lá dentro do presídio é porque a gente aqui tinha um presídio razoavelmente melhor e nós tínhamos empresas trabalhando para ganhar aqueles benefícios do Estado e hoje a gente não tem. Então esses presos vão ficar lá jogando futebol. Imagine você passar 12 horas do seu dia, que é a média que você fica acordado, e fazendo o quê? Nada, jogando bola. Ou seja, a gente precisa repensar esse sistema. A sociedade necessita disso, urgente. Você diz a palavra sistema, e recentemente eu fiz uma publicação na minha rede social em que eu dizia que, na época de faculdade, eu tinha uma impressão do sistema judiciário de uma forma, e quando eu, Jeremias, começo a advogar, eu contrario todo esse pensamento que tinha. Você acredita, de fato, na eficiência do sistema? Olhe, eu acredito no sistema como um todo, na democracia.
O sistema é democrático, então nós temos o direito não é diferente. Lógico que o sistema ali tem suas falhas graves, e as falhas graves do sistema são injustiças e irreparáveis. Mas eu acredito no sistema do judiciário, sim, tanto que acordo todos os dias com a maior vontade de fazer justiça e através da ferramenta que nós temos, que é o judiciário. Alguns estudiosos doutrinários, eles dizem assim, e Eufriso Auri, que é um que eu sigo de cabeceira, ele diz: a decisão que sai hoje, ela é guerreada há 30, 20, 30 anos atrás. Ele começa a bater naquela tecla para modificar 20 anos depois, 30 anos depois. Ou seja, algumas discussões que eu tinha na época que eu comecei a advogar, com aquele ímpeto, aquela vontade diferente de hoje, que eu ainda tenho, mas não é com o mesmo ímpeto, com a jovialidade que era. Mas tem algumas decisões que florescem, algumas modificações. Eu lembro do Tribunal de Ética, de Disciplina, que eu servi também aqui pela OAB. No Tribunal de Ética, a gente discutia umas matérias técnicas, eu, com o conhecimento do direito penal, que o direito administrativo, o processo administrativo se socorre do direito penal. E eu vi algumas matérias e comecei a discutir. Eu era depois, na turma, consegui convencer mais outra pessoa, depois outro, saí do Tribunal de Ética. Conversando com a vice-presidente Emília Ribeiro, outro dia em Salvador, ela me disse: Jackson, aquelas decisões, aquelas discussões que você tinha lá acaloradas, hoje é pacífico o entendimento de todas as turmas. Isso ela reconheceu, mas a maioria que percebe não reconhecia o que era eu gritando naquela época. E isso não importa. O que importa é o direito modificado. É o direito e a justiça alcançada, porque era uma coisa justa que a gente discutia naquela época. Então, demorou, eu tenho 10 anos que saí do Tribunal de Ética e demorou 10 anos para modificar entendimentos e se pacificar entendimentos. Ou seja, entendo que a Auri está correto. A gente constrói o amanhã, a gente constrói hoje, mas esse amanhã é distante, não é tão perto como a gente... eu vou entrar num processo ali e vai transformar o entendimento do juiz hoje. Não, não é verdade. Ele pode mudar, mas como também não muda, e muda daqui a 10, 15 anos, 20 anos. E tem gente que não vai mudar nunca. Há quase 2 anos, Jackson é presidente da subseção da OAB Ilhéus, e eu tive o prazer de ser convidado por ele na ocasião de ser o mestre de cerimônia do lançamento da sua candidatura. Aceitei de pronto. E para aquela ocasião eu disse: por que não comprar uma camisa nova para esta ocasião? E assim eu fiz, porque eu acreditei num projeto que daria certo e deu certo. Você está há quase 2 anos, né, 1 ano, 10 meses, salvo engano, à frente da presidência da OAB Subseção Ilhéus, e posteriormente à sua eleição, eu mais uma vez me faço presente na cerimônia de posse, o que para mim também foi um motivo de muita alegria. O que é que você entende que, levando em consideração as outras gestões, e há um divisor de águas entre Jackson antes e depois à frente da subseção Ilhéus? Pessoalmente, sim. É um amadurecimento, né? Quando eu fui do Tribunal de Ética, quando eu fui conselheiro da OAB, no Tribunal de Ética eu nunca tinha julgado ninguém. Eu nunca tinha entendido como é que um juiz tinha dificuldade para julgar. E aprendi que existe uma dificuldade absurda para você julgar pessoas, seus pares. Você interceder na vida daquela pessoa e acaba que intercede no rendimento de uma família. Que é o efeito cascata, né? E depois no conselho, o conselho, quando eu exerci, a missão do conselho foi num momento de pandemia, que foram as divisores de água, a modificação de um comportamento social, inclusive da advocacia. A gente teve várias decisões importantes. E hoje, na gestão de uma OAB, que é uma experiência gratificante, mas que me traz um amadurecimento também para
Tem decisões que a gente tomava de primeiro de pronto. Aquele jogador como é você, chegou redondinha a bola, você bate pro gol, mas calma. Você tem que pensar no caminhar da bola para você acertar e não chutar na lua. Acertar igual o Nestor acertou um chute do São Paulo agora. Eu acho que Vossa Excelência está usando do tempo para jogar na cara, isso mesmo? Isso, aquele gol que o São Paulo Nestor. fez com o Flamengo? Tudo bem. Isso. Ou seja, você precisa pensar para dar o direcionamento ao gol. Você precisa fazendo esse sentido figurado com o futebol. Então, hoje, você sentado na cadeira do presidente, você tem que ter cautelas. E você não tem muito tempo para pensar. Então, você espera aquela situação chegar, respira e tudo, e leva adiante. Você toma decisões importantes para a vida de um monte de gente. E hoje a gente mexe com a OAB, ela está aberta para a sociedade. Hoje foi uma das bandeiras que eu levantei, porque a nossa Carta Magna, ela nos reservou um lugar com muito carinho nela e deu o privilégio de sermos os únicos, a única profissão liberal catalogada lá e discutida lá com direitos e prerrogativas. E eu digo assim, por que a sociedade nos deu essa responsabilidade? Para devolvermos a ela alguma coisa muito importante para ela, que ela colocou no livro mais importante da nossa sociedade, da nossa civilização. Então, a gente precisa dar para ela de volta. Então, eu abri as portas e disse, não, venham que nós vamos ouvir vocês e vou lutar por vocês enquanto eu puder. Então, a gente sabe o tamanho que ela tem e a gente luta. É assim nos desagravos públicos, quando a gente defende um colega, é assim na luta de prerrogativas diuturnamente, é assim quando a gente recebe aqui, nessa mesa aqui, o pessoal do MST e o pessoal do agronegócio. São parcelas importantes da sociedade e a gente recebe elas aqui e ouve as duas. Ouve os lamentos e ouve as duas. E eu sempre digo, vocês estão aqui dentro dessa Carta Magna. Vocês estão dentro dessa proteção aqui, institucional. Quando você recebe o grito dos policiais e o grito daquelas pessoas que sofrem com os abusos policiais, a gente diz, opa, vocês dois estão aqui, então a gente precisa esclarecer. Quando a gente recebe, a gente corta na carne, que é receber as reclamações da advocacia, que erra, que vem, que se apropria de um dinheiro de alguém, e a gente tem que encaminhar para o Tribunal de Ética para essas pessoas serem processadas, lógico, com devido processo legal. E isso tudo cai aqui dentro no nosso colo e a gente tem que administrar. E é a parcela que a gente tem que devolver para a sociedade. É necessário. É necessário. Quando a gente pede, interfere em nota de preocupação para discutir a inauguração, a reabertura, o lugar insalubre que estão instalados os policiais. E nesse caso específico, faço com obrigação que devo a meu pai, que foi uma pessoa que contribuiu 47 anos dentro da instituição. É uma obrigação social. Tem uma questão moral também por trás disso, né? Tem. Nós precisamos disso. Você, como presidente da OAB, subseção Ilhéus, é natural que você seja requisitado para emitir as suas opiniões acerca daquilo que incomoda uma sociedade. Como é que você se mantém nesse íntere quando você é chamado para emitir enquanto instituição e não enquanto advogado, Jacques Cupertino, para opinar acerca de situações pontuais, específicas? Aqui a gente quase não se manifesta de casos concretos, pontuais. Isso não é da minha gestão, são de várias gestões da OAB. A OAB Ilhéus, eu falo. O que a gente faz aqui é falar da situação social geral. Se aquele caso tem uma repercussão geral para a sociedade, a gente pega um exemplo, vou exemplificar. Racismo, a gente trata com geral. Violência contra a mulher, a gente trata de geral, porque as pessoas sofrem diuturnamente. Os casos dessas violências são diários e a gente precisa. E não podemos enfrentar caso a caso.
Existem duas partes que vão discutir aquilo, que vai depender de prova, vai depender de uma discussão jurídica, e não fica bem a instituição tomar pé daquele caso concreto e determinar um lado, escolher um lado, e amanhã esse lado não é condenado. Fica feio institucionalmente, a gente não defendeu o direito à justiça. O que que eu penso? Eu penso que a gente pode tratar de casos delicados, e acho que é obrigação institucional, mas tratar de forma ampla, o transporte da cidade. Com repercussão geral, né? Isso, porque você tem que falar de um caso específico que aconteceu. Não, várias pessoas morrem no trânsito. A gente não pode falar desse caso específico, a gente tem que falar do problema do trânsito geral. A violência contra a mulher também. A violência contra a mulher no âmbito de Maria, lá do Vilela, de Josefina do Mambape, que está no São Miguel, daquela mulher que está... E não de forma oportunista, nunca de forma oportunista. A gente tem que defender a causa de coração, com vontade de defender, Gerê, porque a hipocrisia, a demagogia não dá. Não dá. Opinião do advogado criminalista Jackson Cupertino. Como é que você vê, como é que você enxerga um assunto que é recente, que foi pacificado pela Suprema Corte, acerca da descriminalização do uso da maconha? Como é que você vê isso? Não terminou ainda o julgamento dessa discussão. Eu vejo natural, eu acho que a gente só vai colocar no papel. Não vai funcionar? Já funciona. Porque quem quer usar droga nesse exato momento que nós estamos tratando aqui, quem quiser usar maconha, cocaína, LSD, qualquer tipo de droga que queira, crack, vai deixar de usar por conta da repressão policial? Não. Quem quis usar agora seu cigarrinho de maconha ali no Cristo ou na Praia do Sul, deixou de usar? Na sua casa? Não deixa. Não deixa. O que a gente está transformando é uma sociedade violenta, botando um proibicionismo, um aparato policial com um discurso hipócrita do Estado, que é saúde pública. A lei de drogas, ela vem com o título de defesa da saúde pública. E aí eu vou para um lado que eu digo, quantas pessoas estão sofrendo no INSS por conta da violência dessa famigerada guerra às drogas? Quantas pessoas, gente, tomaram tiro, policiais que morreram, o bandido que morreu, o traficante, aquela criança, a menina que tomou um tiro na cabeça agora no Rio de Janeiro por conta de uma abordagem policial da PRF. Quantas pessoas morreram por conta desse aparato, ou ficaram danificados, ou estão sofrendo no hospital, gastando dinheiro público? Quanto arma é caro, Gerê? Arma é caro. Quando você fala isso, a gente nos remete a um assunto também muito comentado atualmente, que é a migração do crime organizado na capital baiana, né? Com um material bélico absurdo e com um grau de letalidade, de violência também absurdos. Há um temor, por sua parte, de que essa migração, com esse nível elevado de violência, também migre para o interior, com aquela mesma proporção? Eu acho que essa migração que estão badalando hoje é porque mudou, não é mais Coca-Cola, está vindo a Pepsi-Cola, no sentido figurado. Mudou o tipo de organização que administra a droga, porque a droga no país inteiro ela já tem dono. Ela já tem uma organização criminosa por trás dela. Isso não é de hoje, não. É de muito tempo. Agora vem uma organização criminosa muito mais violenta, que quer dominar o espaço, que tem uma outra organização que também é violenta. E aí você para pensar. Se essa mercadoria vale... O mundo hoje é movido por dinheiro, Gerê. Se essa mercadoria vale muito dinheiro, por que essa mercadoria... Como é que você vai proteger? Você não tem um Estado para proteger essa mercadoria. A pessoa que perde a droga ali não vai lá, entra com ação no juizado e diz, olha, roubaram meu papelote, meu negócio de maconha ali e eu vou querer que o Estado me dê amparo. Não vai. Ela protege isso como? Ela protege com arma. Ela protege isso com arma. E aí vem o Estado com arma também, e aí fica nesse círculo vicioso, a gente precisa rediscutir. Vem hoje uma facção violenta, e eu não sou hipócrita de dizer que a polícia não tem que reagir de forma
dura, porque é o Estado, ela tem que reagir de forma dura, sim. Infelizmente, a gente tem que fazer, a polícia não está errada em ter, ninguém vai tomar tiro sem dar tiro. Não é por aí. A gente não vai querer que pessoas que são pais de famílias também morram em detrimento de uma discussão, uma briga, uma defesa de valores deles lá. Não é por aí. Então, eu acho que a polícia tem que ser enérgica, sim, mas a gente precisa rediscutir a forma mais ampla desse debate. Não é num momento que estão invadindo aqui, e você disse invadir o interior já tem. Sempre teve. Antigamente era raio A, raio B, e aí depois tudo 2, tudo 3, tudo 4, tudo 5, tudo, ou seja, isso são facções. E suas ramificações, né? Sempre foram dominadas por grupos do grande tráfico. Isso é natural. Então a gente precisa rediscutir essas empresas grandes e estudar para evitar a violência, porque o proibicionismo vai gerar violência. E vitimando quem às vezes não tem nada a ver com isso. E né? gastando em nome da saúde pública. Gastando dinheiro com saúde pública em nome da saúde pública. Tornando agora a nossa conversa um pouco mais leve, você sucedeu grandes nomes na presidência da subseção Ilhéus, tais como Marcos Flávio, Deusdete e o seu antecessor, queridíssimo Martônio Maciel, figura extremamente generosa e admirável. Há um peso em sucedê-lo de igual forma, com a mesma pompa? Peso é mais do que um piano aí, né? São 4 pianos de cauda, completamente deixaram para que eu levasse. Mas isso eu digo que é uma responsabilidade grande, imensa, porque são nomes que prezaram. E eu falei hoje de manhã, a gente precisa fazer com que o advogado ame a instituição que o defende. Ame a instituição que sempre, acorda às madrugadas para ir na delegacia defendê-los. Os colegas, Gerei, você é um colega que eu tenho um apreço, a gente precisa tomar conta dessa casa. Quando chegou o meu momento, e eu penso muito que não fui eu que pedi e nem vim para cá. As pessoas me colocaram aqui, acreditaram no discurso de um grupo. E hoje estou aqui para honrar essas fotos que estão ali, essas pessoas que passaram por aqui e que deixaram seu legado, que depositaram na instituição sua vontade de trabalhar em prol da classe, sua dedicação, seu tempo e sua vida, porque aqui toma uma parte da nossa vida. E isso tudo essas pessoas merecem, não só os presidentes, porque eu não ando só, eu não venho só. A gente vem com a diretoria, vem com os colaboradores, vem com colegas que não são nada, como eu há um tempo atrás, não era nada, não tinha cargo nenhum. E desde Deusdete, eu estou aqui, eu peguei a carteira com o Leonel e vim para dentro da OAB com Deusdete Sena, e ele me ensinou muito, muito a caminhar. Então, eu não posso abandonar essas pessoas que eu fui um dia. Então, a advocacia, a OAB, somos todos nós. Eu me sinto muito orgulhoso, inclusive, em dizer para os senhores que o dia em que fui aprovado no exame de ordem, eu tive a grata recepção de Vossa Excelência na UESC, e a atmosfera do dia, ela me dizia, soprava aos ouvidos de que era aquele dia. E antes de entrar na sala, eu me deparo com o Jackson Cupertino, me dá um abraço caloroso e diz, é hoje. E foi aquele dia. Mas eu sabia que era seu dia. Dia da aprovação, me senti muito confiante. Aquele abraço para mim foi muito importante. E lhe devo esse abraço caloroso. Já para encerrar a nossa conversa... Me arrepiei. Olha aí. Você é casado com uma advogada também. Advogado presidente da Ordem, subseção Ilhéus, casado com uma advogada. Tem direito à autodefesa em casa? Giri, eu sou casado com uma grande mulher, uma mulher que me inspira todos os dias.
Minha família é muito importante na minha vida. Minha filha Ludmila, meu filho João, minha esposa Liane, meus sogros, meus primos. A família dela me levou para dentro da família como um parente de sangue. E lá na família, com ela é uma juíza de paz. Ela me dá tranquilidade. E eu acho que eu nem preciso advogar em causa própria. Até por conta da santidade que a gente já carrega sempre, né? Mas não, porque ela consegue compreender. A gente não tem guerras, não tem. Eu fico olhando, às vezes eu vejo casais dizendo isso. Eu digo, rapaz, amor, a gente não tem isso, porque a gente tem muito diálogo, e ela é muito letrada. Ela já está na segunda formação dela de graduação, então eu sigo a vida em paz. Eu percebo que quando você fala de duas pessoas, e já presenciei isso, mãe e pai, você se emociona pela figura simples de sua mãe e pelo legado que seu pai deixou. Isso te toca, né, profundamente? Muito, 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 Gerê. Por meu pai não estar aqui, porque era um sonho dele. Ele sempre fez, ele sempre me incentivou. Eu até hoje ouço meu pai me dando conselho. Quando eu casei e fui morar fora de casa, ele ia quase todos os dias na porta de minha casa para a gente conversar do dia. E as pessoas dizem, pô, se seu pai estivesse aqui, estaria muito feliz com você, onde você chegou. Aqui é uma passagem. A instituição também é uma passagem. E eu estou feliz por ele, mesmo ele não estando aqui fisicamente e espiritualmente também. Eu não tenho essa crença, mas o legado dele, eu entendo a questão dessa espiritualidade como um legado. Todas as vezes que eu estive em dificuldade para decidir alguma coisa aqui nessa cadeira, eu lembrei dele e ele me ensina um caminho. Alguns interpretam isso como espiritualidade. Sim. Eu interpreto como legado e ouço os conselhos que ele me deu um dia na vida. Foram 40 anos, 42 anos com ele me contando as coisas, mostrando as coisas. Então, até no último dia, ele morreu comigo. E minha mãe, até hoje, eu falo com minha mãe quase todos os dias, ela voltou a morar aqui e ela sempre me dá suporte de carinho, de amor, de bronca, de tudo. Meu filho, esses dias, foi participar de um primeiro campeonato em mar aberto de natação, saiu aí para o mar, e eu mandei um vídeo para ela perguntou se eu era louco de deixar um menino desse ir para lá, que eu estou cometendo a mesma responsabilidade que eu fazia antes, escondido dela. Eu disse, a diferença agora é que ele faz na minha frente. E tá legal, mãe, é assim mesmo. Ela, não, meu filho, tem que proteger o mar. Todos esses conselhos eu recebo. E é muito importante isso na nossa vida. Querido, foi um prazer conversar com você. Para mim, foi uma alegria bater esse papo contigo. Dizer que para nós é uma honra. E aqui reforço a minha satisfação em tê-lo como amigo, como colega de profissão também. E eu só lhe desejo sorte no seu caminho, sorte na sua jornada, e que não lhe falte boas causas, e que você continue sendo o centro de grandes discussões nessa casa tão importante que é a OAB Ilhéus. Obrigado, Gerê. Sorte, você fala que eu tenho a sorte, eu já tenho sorte, Gerê. Eu tenho uma família espetacular, tenho uns pais espetaculares, amigos, porra, como você. Eu já tenho, eu sou um cara de muita sorte. Eu sou muito feliz por isso. E receber você como advogado, eu lembro do dia que eu estive lá, na prova da OAB. Eu tenho certeza que eu dei um pouquinho, não o tanto que vocês acham que eu passei. Porque quem estudou foram vocês. Mas um pouquinho do que eu tenho de obrigação, que também fiz a prova lá atrás. Então, eu tenho, de coração, eu gosto de ter amigos. Eu gosto de ter amigos e tenho muitos amigos. Não tenho problema para ter amigos e são da minha família. Muito obrigado. Sinta-se Deus te em casa. abençoe. Maravilha. Amém. Assim foi mais uma edição do Conversa Franca desta semana, batendo um papo especialíssimo com o queridíssimo advogado criminalista
Jackson Cupertino. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.